Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre truques de maquiagem. Esse vídeo é em parceria com as minhas amigas youtubers, que eu sempre deixo o link delas aqui embaixo. Vocês sabem que todo domingo a gente posta o mesmo tema. Nesse domingo a gente resolveu falar de truques de maquiagem que mudaram a nossa rotina, o nosso acabamento da maquiagem, coisas que fizeram, né, a gente ir testando ao longo dos anos. O combinado com as meninas era falar de 3 truques que mudaram a nossa maquiagem. Eu confesso que eu anotei mais 2 aqui, eu vou dar 2 truques aí a mais. Lembrando que esses truques é pra minha automaquiagem, tá, gente? Muitas coisas que a gente faz em maquiagem profissional, às vezes eu não uso na minha automaquiagem. É coisas que eu testo em mim, no meu dia a dia, nos meus problemas, né, no meu tipo de pele. Foi isso que eu fui aprimorando pra dar essas dicas pra vocês, tá? Se você gosta de vídeo assim de truque, deixa muito like e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Deixa aqui nos comentários sugestões pros próximos vídeos. E é isso, bora lá. Primeiro truque, gente, isso eu aprendi uma vez em algum curso de maquiagem, alguma live, algum maquiador, eu não lembro exatamente. Faz bastante tempo que eu tô fazendo essa técnica e pra mim tá dando super certo. Eu tenho essa área aqui da olheira com um pouquinho de linhazinhas. Aí eu acho que não tá aparecendo, mas principalmente quando eu gravo com o celular, assim, de pertinho, dá pra ver, sabe? Então, sempre que eu tô com muita maquiagem, obviamente essas linhazinhas ficam mais aparentes, que é uma coisa que a gente tem um terror, né? Eu, pelo menos, não curto muito. Quem tem a pele madura vai me entender que, assim, quanto mais maquiagem, vai evidenciando mais. Então, o que eu faço na área da minha olheira, que eu acho que isso dá super certo? Antes, eu usava o quê? Um monte de corretivo, um monte de base, porque eu queria esconder a minha olheira, mas o que acontecia? Eu ficava cada vez mais com essas linhazinhas aparentes, porque é muito produto. Essa área da olheira é muito fininha. Então, o que eu acabo fazendo hoje em dia? Aplico bastante hidratante para a área dos olhos, deixo bem hidratadinha essa parte. Se você tiver um olhinho, também funciona, sabe? Porque o olhinho até hidrata mais. Então, quando eu vou passar a minha base, o que eu faço? Eu não aplico base na área da olheira, principalmente se for uma base de alta cobertura, que é o que eu acabo usando em toda a pele. Então, eu passo a base, deixo aqui essa área sem a base, porque eu já vou vir com um corretivo depois. Então você pensa, você vai utilizar um corretivo depois de alta cobertura e a base já é alta cobertura, os 2 produtos são grossos e aí você vai acumular produto aqui e você vai ficar cada vez com as linhas mais aparentes. Então eu deixo a base de lado na área da olheira e fico só com o corretivo. É o que eu fiz hoje e a cobertura fica muito legal. Ai, Jéssica, eu tenho muita olheira, isso não dá certo. O que eu indico se você tem muita olheira e você quer fazer essa técnica? Você primeiro neutraliza a sua olheira com um corretivo bem fininho, colorido. Se a sua olheira tiver um tom mais arroxeado, você vai procurar um corretivo mais amarelo. Se você tem a olheira muito marrom, você procura um corretivo mais pro laranja. Então você corrige primeiro essa área com um corretivo bem fininho, gente. Não passa muito produto. E aí depois você vem com o seu corretivo na cor comum, né? Na cor da sua pele. E eu acho que funciona super bem. Eu também parei de usar muito corretivo muito mais claro, né? Eu tô usando corretivos mais do tom da pele mesmo, que eu acho que em vez da gente cobrir a olheira, quando a gente usa um corretivo muito mais claro, a gente deixa a olheira cinza, né? Porque a sua pele tá escura ali, essa área da olheira tá escura, e você vem com um negócio claro, escuro, com o claro vira cinza, né? Então essa área fica meio acinzentada. Então por isso é legal você usar menos produto e o tom exato da sua pele na área do corretivo. Uma coisa que eu também, nem sei se eu anotei isso como dica, não anotei, mas eu vou dar essa dica pra vocês, que eu também senti, né, na hora de preparar minha pele, voltando ainda na área da olheira, né. Então eu fiz essa técnica, passei corretivo, não passei a base ali, eu venho com o meu pó solto pra selar a pele. O que eu fazia antes? Eu passava o pó todo o rosto, assim, com um pincelzão, um pó compacto ou até o pó solto. E uma coisa que eu sinto, né, principalmente na área da olheira, é que o pó solto com a esponjinha certa, que no caso eu uso essas daqui, ó, né, pode ser uma de queijinho também, mas ela tem que ser fina. Não adianta ser uma esponja gordinha assim, ó, porque não vai encaixar direito. Tem que ser uma esponja fininha assim, que você consiga pegar o pó e depositar na área do rosto. Mas
Mas é importante você tirar todo o vinco do corretivo antes de passar o pó, porque senão se você selar com a pele vincada, vai continuar vincado. Então, estica bem, tira o excesso, passa o pó e o pó vai ajudar a fixar tudo melhor. E o pó ajuda também a iluminar essa área. Como eu falei pra vocês, eu tô usando corretivo do tom da minha pele. Mas com o pó solto, ele dá até uma iluminada. E essa iluminada faz parecer que eu não tenho olheira. Eu acho que o acabamento fica bonito. Você tem, obviamente, que usar o pó certo para a área dos olhos. Eu uso o da Bruna Malheiros ou o da Vizela, que é específico para a área dos olhos, porque ele é bem fininho. Se você vier com pó muito grosso aqui, quando você tirar esse excesso, você vai estar toda com as linhazinhas aparentes, tá? Então eu acho que o movimento de depositar o pó no rosto ajuda a fixar melhor. Eu aproveito esse mesmo pó e fixo aqui também a maquiagem, então eu deposito o pó aqui, eu acho que dá até um acabamento mais bonito. E outra coisa que eu faço também com o mesmo pó é depositar esse pó aqui, ó, na área do meu nariz e do buço também. Por quê? É a área onde a minha maquiagem sai mais fácil. Eu tô passando aqui por cima, né? Estou estragando a maquiagem. Mas eu acho que é o lugar onde a minha maquiagem sai mais fácil. E depositando o pó dessa forma, eu sinto que segura melhor. Oleosidade, suor, a maquiagem em si. É uma coisa que eu faço. Nem tava no meu top aqui pra indicar isso pra vocês, mas acabei falando. Falando ainda de base que não segura direito, né? Enfim. Eu tenho um truque que eu tô usando, principalmente quando eu vou pra eventos e tal. Quando eu vou pra evento, uma coisa, gente, se tá calor, eu fico suada. Eu tenho esse problema, então a maquiagem acaba saindo na área do nariz e do buço. Eu tenho até que ver o que eu posso fazer pra resolver esse problema, gente, que é um negócio assim que me pega, sabe? Então eu já testei de tudo, todo tipo de maquiagem, todo tipo de primer, todo tipo de fixador. E uma coisa que tá me ajudando é fazer o seguinte, aplicar a camuflagem na área do nariz e do buço. Nesse caso aí de hoje eu fiz a demonstração só no nariz, mas eu aplico no buço também, que é um lugar que sai fácil a minha maquiagem. Por quê? A camuflagem, eu tô usando essa da Maquiê, pode ser qualquer outra camuflagem, essa daqui eu indico porque ela é uma camuflagem grossa. Então a camuflagem é um corretivo cremoso, bem potente, que camufla mesmo a pele. E aí eu acabo aplicando por baixo de tudo. Aplico o primer e venho já com ele. Aplico na área do nariz e do buço, depois eu venho com a minha base, depois eu venho com o pó, por cima. Eu acho que a camuflagem, ela cria uma camada mais grudentinha na pele, então é mais difícil de sair. A camuflagem segura melhor a oleosidade e o suor. Então, pra mim, é isso que eu tô fazendo nos últimos tempos e eu tô gostando. Mas é aquela coisa, sempre uma camada fina. Aplico, depois eu dou uma espalhadinha com uma esponja molhada, ou até mesmo com o pincel, eu espalho bem. Não deixa muito grosso não, porque senão, né, conforme você vai mexendo o nariz, conversando, vai ficar marcando tudo se tiver uma camada muito grossa. Mas fica a dica, se você tem esse problema da sua maquiagem sair muito fácil, passa o primer, vem com a camuflagem escondendo os lugares que você quer realmente segurar e depois vem com a sua base normal por cima, pó, corretivo, o que você quiser. Eu acho que a camuflagem ajuda demais. Próxima dica, gente, isso daqui também tô fazendo recentemente, eu comecei a fazer, tô vendo melhoras assim na duração da minha maquiagem. O que eu fazia antes? Eu já vinha direto com o pó no rosto todo. Mas o que eu tô fazendo agora? Eu tô passando o bronzer e o blush. Por quê? Quando a gente sela toda a nossa pele fica toda sequinha, certo? E aí você vem com blush e com bronzer. O que acontece? Parece que não adere na pele, porque a sua pele já tá sequinha. E quando eu passo ele antes do pó, por cima da base molhada, não aplico com a base muito molhada, não. Eu aplico com a base ali quase seca. Eu sinto que o blush gruda melhor na pele, dura muito mais. Então você pode suar, você pode fazer de tudo, né? Passar até o pó por cima que o blush vai estar ali e o contorno também vai estar certinho. Você pode optar por um contorno cremoso ou em pó. Eu tô fazendo isso até com em pó, porque eu acho que com a base seca, semi-molhada, ele gruda e depois eu venho aplicando o pó daquele jeito que eu falei, passo na pele toda. Eu acho que dá um resultado legal. Você pode até reforçar por cima depois um blushzinho e o contorno se você quiser. Se você achar que o pó tirou um pouco da cor, você pode refazer. Mas por baixo eu acho que fica mais fixo. Então eu tô gostando de usar o blush e o bronzer por cima da base semi-molhada. Uma coisa que eu acho que vocês já sabem que eu faço demais é aplicar a bruma
antes do iluminador. Então eu faço toda a minha pele, passo blush, bronzer, passo pó, aí venho com a bruma. Além da bruma dar o acabamento bonito pra pele, ou seja, tirar aquele aspecto muito carregado de produto, deixar tudo mais bonito, mais uniforme, a bruma também ajuda a fixar melhor o iluminador. Então, o que acontece? Quando você passa o iluminador na pele seca, por cima do pó, né, a sua pele fica mais seca com o pó. E aí o que acontece? O iluminador às vezes tem glitterzinho, tem brilhinho, o brilho cai por toda a pele. Quando você passa a bruma e depois vem com o iluminador, essa bruma ajuda a fixar por ela estar mais úmida. Então o seu iluminador fica no lugar por mais tempo, fica bonito, fica estilo Instagram que a gente vê por aí. Então essa é a dica que eu sempre uso. E a última dica é uma dica simples, mas é uma coisa que me ajudou muito, principalmente quando eu tava aprendendo a começar a esfumar a sombra, de sempre começar pelas sombras claras. Então o que acontece? Às vezes você quer fazer um olho esfumado, marrom esfumado. Então o marrom esfumado, ele tem várias cores que a gente vai usar. Tem o marrom clarinho, tem o marrom médio e tem aquele marrom escuro ou preto pra ficar um degradê assim, bem legal. Então eu começo sempre pela cor mais clara e vou criando esse ombre nos meus olhos, depositando a cor mais escura e esfumando, depositando e esfumando. Então essa é a dica assim que eu aprendi, foi dessa forma que eu aprendi, assistindo muitos vídeos, fazendo curso, dessa forma que eu aprendi a fazer o esfumado. Hoje em dia tem técnicas de você começar pelo escuro e aos poucos ir esfumando. Funciona também? Funciona. É mais difícil para quem não tem habilidade. Então a minha dica principal para iniciante é fazer dessa forma. Começa pelo clarinho, passa um marronzinho bem clarinho, depois vem com mais escuro e depois por último você coloca um pretinho e vai esfumando. Então dessa forma fica muito mais tranquilo de fazer e foi desse jeito que eu aprendi. E é isso, gente, essas são meus truques de maquiagem, as minhas dicas, minhas técnicas que eu tô usando no momento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você já testou alguma coisa dessa ou me deem dicas, que eu sempre gosto de aprender, gosto de ouvir vocês. E é isso, não esquece aquele like que vai me ajudar demais, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Um beijo, até a próxima. Tchau!